Olá, o BNews 19 horas chega à edição 400 e cada vez mais próximo de você, que quer se manter bem informado sobre a infraestrutura e logística no Brasil. E a gente começa essa edição falando sobre a polêmica do Tecon Santos 10. Hoje teve audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara e representantes do setor protestaram contra a decisão da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que restringe a participação de empresas que já operam no Porto de Santos no leilão, que deve acontecer esse ano. A reportagem é de Aline Beckett. Foi mais uma audiência sobre o maior leilão portuário da história do Brasil e a polêmica que envolve o certame. O ponto central da discussão é o modelo elaborado pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que veta a participação de empresas que já operam no Porto de Santos de participar. Elas só poderiam entrar numa segunda fase caso não sejam apresentadas propostas numa primeira rodada. Mais uma vez, os representantes das companhias criticaram essa decisão. Acho que dentro do mundo democrático que a gente está vivendo, nada melhor do que discutir as opções e não apenas engolir. Principalmente quando a gente fala de investimento de capital estrangeiro. Nós vamos, enquanto Brasil, nós vamos ao exterior, pedimos para eles investirem dinheiro em nosso país. Quando a gente começa a investir, chega alguém e começa a criar regulamento para que a gente não continue investindo. Então, é importante discutir para saber qual o caminho que o Brasil quer seguir. A ANTAQ alega que o modelo amplia a concorrência. A análise técnica identificou um risco de aumento da concentração, e essa concentração ela é perigosa justamente porque a concentração tende a reduzir a eficiência do mercado como um todo, mas principalmente porque ela tende a levar a riscos de condutas abusivas por meio dessas empresas que detêm o que chama de poder de mercado. Então, com isso, a ideia da ANTAQ, desse desenho, nessa minuta de edital, que ainda está sob análise do Tribunal de Contas da União, foi justamente privilegiar a concorrência ao longo do prazo de 25 anos de execução desse contrato. O modelo desenhado pela ANTAQ já é motivo de disputa judicial. A Maersk entrou com um processo na Justiça Federal para tentar derrubar o documento. A empresa é sócia da MSC na BTP, a Brasil Terminal Portuário, e na prática ficaria fora da disputa, junto com a própria MSC e a CMA-CGM, que esse ano fechou a compra da Santos Brasil. O modelo ainda passa por análise do Tribunal de Contas da União. Nos bastidores, a informação é que a polêmica divide os ministros do TCU. Alguns são a favor do modelo desenhado pela ANTAQ, mas outros pretendem votar contra o documento apresentado. O Ministério de Portos e Aeroportos aguarda a decisão do TCU para dar seguimento ao edital. Não é o primeiro leilão que a ANTAQ aplica qualquer tipo de restrição, não será o último, né? Então a gente tem uma série de leilões aí onde a ANTAQ decidiu, e eu ressalto que foi no âmbito das competências da agência, tá? Entendeu que seria necessária uma restrição de participação, então a gente trata com total naturalidade. Sabe que seria muito demandada essa questão, é um terminal um terminal grande, né? Então assim, provavelmente uma das últimas grandes oportunidades de investimento no setor de container aqui na América do Sul. Com mais de 600 mil metros quadrados, o Tecon Santos 10 vai ser o maior terminal de contêineres da América Latina. O documento feito pela agência coloca um prazo inicial de concessão de 25 anos, podendo chegar até 70 anos. O investimento previsto é de 6,5 bilhões de reais. O terminal vai ampliar a capacidade do Porto de Santos em 50% e colocar o porto entre os 20 mais importantes do mundo. Submeteram um edital à audiência pública, muda-se o edital substancialmente e jogam para o TCU sem passar por nova audiência pública. Tá? Passaram por cima de regulamentos da própria agência, que é a Resolução 94, que determina que a AGU, que é a Procuradoria Federal dentro da ANTAQ, ela tem que se manifestar no processo, ela não se manifesta, inclusive ela reafirma que precisa e não se manifesta. O que foi incompreensível é entender qual foi a justificativa para se chegar a uma quarta proposta, que seria o leilão faseado, uma vez que nós, como Cargas, estamos tendo prejuízos acumulados imensos por conta de despesas logísticas de armazenagem para stack detention, e nós carecemos que esse leilão do Tecon 10 saia o quanto antes possível em 2025, para que a carga realmente evite esses prejuízos. Obviamente pode haver um problema concorrencial se houver uma concentração grande de mercado,
mas não deverá ser a ANTAC a cuidar desse problema. Nós temos no Brasil a defesa da concorrência e os instrumentos necessários para se intervir e se exigir daquele licitante que por acaso tenha êxito e que por acaso participe com uma concentração mercadológica maior à ideal para o bom funcionamento tanto dos portos quanto em qualquer área da economia nacional. Esses instrumentos de defesa da concorrência entram e determinam a venda de ativos, determinam as alternâncias de ativos, a fim de equalizar o mercado e fazer com que haja um sistema concorrencial justo, adequado e probo para o país. O governo federal pretende concluir o certame ainda em 2026 e acompanha a polêmica que pode ter novos capítulos no TCU ou até na Justiça. No Porto de Santos já teve pelo menos mais de dois, na verdade, leilões em que teve critérios de participação semelhantes a esse. Então, assim, o inédito é uma segunda fase com desinvestimento, mas isso daí foi criado como uma proposta da área técnica para que evite ali um prejuízo caso não tenha interessados na primeira fase ou interessados habilitados na primeira fase. Eu quero aqui deixar claro que também não é uma percepção generalizada do setor. Na verdade, a gente tem posições contrárias e favoráveis. Eu conheço todos os diretores da ANTAC e sei que eles agiram da melhor fé, entretanto, erraram, na minha visão. E eu tento mostrar tecnicamente, através de várias pessoas, que esse não é o melhor caminho no momento. Agora, a gente precisa que exista uma ANTAC e que cada vez mais ela escute o mercado, que é só com o mercado que você vai melhorar os possíveis erros que você comete. O leilão do Tecon Santos 10 também envolve a transferência do terminal de cruzeiros do Porto de Santos para o Valongo. A Artec Brasil, Associação Nacional de Terminais de Cruzeiros, defendeu essa semana essa medida e disse que a transferência é estratégica para modernizar a infraestrutura portuária e atender a demanda no setor no Brasil. A temporada brasileira de cruzeiros marítimos começa no dia 26 de outubro. E os portos brasileiros tiveram a melhor movimentação para um semestre, mas os números cresceram pouco na comparação com o ano passado. Foram movimentados 653,7 milhões de toneladas, maior volume registrado para os primeiros 6 meses do ano, desde o início da série histórica em 2010. A movimentação de cargas em junho atingiu 120,4 milhões de toneladas, um recorde para o período. A alta no primeiro semestre foi puxada principalmente pelas cargas containerizadas, com movimentação de 78 milhões de toneladas, aumento de 6,17%. Os granéis sólidos movimentaram mais de 387 milhões de toneladas, estabilidade na comparação com o ano passado. Entre os 20 portos públicos que mais movimentaram no país, o com maior crescimento percentual no semestre foi o Porto do Rio de Janeiro, com 8,4 milhões de toneladas, alta de quase 25%. Outro destaque foi o Porto de Itajaí, que desde a retomada das operações em maio já movimentou 1,7 milhão de toneladas. Os terminais de uso privado movimentaram mais de 422 milhões de toneladas no primeiro semestre. O crescimento é de 2%. Entre as mercadorias, destaque para fertilizantes com alta de 13% e pasta de celulose com aumento de 9%. Nos primeiros 6 meses do ano, as cargas mais movimentadas foram o minério de ferro, óleo bruto de petróleo e soja. A cabotagem teve queda de 2% na movimentação. O governo federal anunciou hoje uma medida provisória voltada a auxiliar os exportadores do país afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Entre as ações está uma linha de crédito de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é apenas o ponto de partida do valor de crédito disponibilizado pelo governo federal para as empresas brasileiras afetadas pela nova política tarifária dos Estados Unidos. A declaração é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anunciou nesta quarta-feira a medida provisória Brasil Soberano, voltada a atender o setor produtivo do país impactado pelo tarifaço. O pacote foi elaborado em conjunto pelos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o Ministério de Relações Exteriores. A medida passa a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União, mas o Congresso precisa aprovar o texto em até 120 dias para que ele siga em vigor.
Além do crédito, o MP ainda inclui aportes adicionais em fundos garantidores de 4,5 bilhões de reais, valor que será priorizado a pequenos e médios exportadores. É uma leva de proposições que vão atenuar esse impacto inicial. Nós vamos ficar atentos monitorando as nossas exportações e o comportamento do mercado. Já quero lhe informar, presidente, que há setores que não estão no radar hoje, mas que podem vir a entrar no radar em função de uma agressividade muito grande, por exemplo, na exportação de algodão e soja por parte dos Estados Unidos, que está impondo compras de outros países aos seus produtos. Isso pode acarretar problemas internos aqui no Brasil. O vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, anunciou a volta do programa Reintegra, voltado a compensar empresas exportadoras por tributos residuais ao longo das cadeias produtivas. 5 bilhões de reais serão destinados ao programa, que vai ser estendido a todas as empresas que exportam para os Estados Unidos. As micro e pequenas empresas terão uma restituição de 6% do total de vendas. Esse valor será de 3% para as demais empresas. O governo também vai prorrogar por 1 ano o crédito tributário para empresas que importam para produzir. O governo também reforçou o trabalho na abertura de novos mercados. Lula destacou ações que envolvem negociações para ampliar o comércio bilateral com governos parceiros. Nessa semana, o presidente já havia afirmado que o Brasil está enviando uma lista de produtos que eram vendidos aos Estados Unidos e que agora serão redirecionados. Durante a cerimônia desta quarta-feira, o presidente afirmou que pretende organizar a ida de uma comitiva de empresários à Índia para abrir negociações com o país asiático. Além da Índia, o texto da medida provisória cita o Vietnã como um dos países em processo de diálogo. O documento também menciona a União Europeia como negociação concluída, além de tratativas com Emirados Árabes e Canadá. A verdade é que não é possível imaginar que o governo vai substituir, os nossos parceiros comerciais. E nós vamos ter que procurar outros parceiros. Da minha parte, eu sou vendedor de qualquer coisa. Eu liguei para o Xi Jinping essa semana e uma das coisas que eu falei foi dos pés de galinha. Eu não cheguei a falar do pé de galinha porque eu falei carne de frango. Mas eu sei que é pé de galinha. Está aqui a Apex, está aqui o Sebrae. Nós vamos continuar vendendo as coisas que o Brasil, se os Estados Unidos não quer comprar, nós vamos procurar outro país. Pode se preparar, que eu vou para a ASEAN, em outubro, para vender coisas do Brasil lá. O governo ainda vai aumentar as compras de produtos suscetíveis ao tarifaço, adiar a cobrança de impostos em 2 meses e prorrogar o drawback, regime aduaneiro especial que isenta ou suspende impostos sobre exportação. E tem mais notícias no portal bnews.com.br e a gente fala sobre a Fiesp, que manifestou apoio a socorro do governo a exportadores. A entidade diz que vai continuar contribuindo com propostas e ações que ampliem a resiliência do setor. Então, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo manifestou apoio ao Plano Brasil Soberano e vai continuar dialogando com o setor privado norte-americano. Diz que vai seguir trabalhando para minimizar os efeitos dessas tarifas em ambos os países e fortalecer a relação comercial histórica que, ao longo de décadas, tem construindo parcerias relevantes para o desenvolvimento econômico e o bem-estar de nossas populações. O plano, como a gente disse há pouco, prevê 30 bilhões em crédito do governo federal e será viabilizado por meio de uma medida provisória. Está aí o apoio do Fiesp aos exportadores. E o BNews 19 horas tem mais notícias. O Brasil perdeu o equivalente ao território da Bolívia em áreas naturais nos últimos 40 anos. O levantamento é do MAP Biomas, multinacional que engloba universidades, ONGs e empresas de tecnologia. Entre 1985 e 2024, a perda chegou a mais de 111 milhões de hectares, convertidos para agropecuária, mineração, infraestrutura e urbanização. No ano passado, o Brasil tinha 65% de seu território coberto com vegetação nativa e 32% por agropecuária. A vegetação secundária sem a cobertura original representava 6,1% da vegetação nativa.
16 montadoras foram autorizadas a importar veículos híbridos, plug-in e elétricos pelo governo federal com isenção no pagamento de imposto. A medida é válida por 6 meses e tem limite global de 473 milhões de dólares. As montadoras autorizadas são a Audi, BMW, BYD, Caoa Chery, GAC, GWM, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia Motors, Mercedes-Benz, Omoda Jaeco, Porsche, Renault, Toyota e Volvo. O teto vai ser compartilhado entre todas as montadoras. 9 delas já têm operação industrial no Brasil. O Superterminais recebeu o selo ouro para gestão e reporte de emissões. Esse é o nível máximo de reconhecimento concedido a empresas que demonstram excelência na gestão e reporte de emissões de gases de efeito estufa. É o único porto da região norte a ter inventário de emissões reconhecido pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas. O plano de descarbonização da empresa ainda inclui a parceria com o governo do Amazonas para a construção de uma usina de gás natural para ser usada nas operações portuárias. A Justiça encerrou o processo de recuperação judicial da Samarco. A segunda vara empresarial da comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais, entendeu que os requisitos legais foram plenamente atendidos. A Samarco restaurou passivos que passavam dos 50 bilhões de reais, com aproximadamente 10 mil credores, e tem meta de atingir 100% de sua capacidade produtiva até 2028. O pedido de proteção judicial foi em 2021 e foi homologado pela Justiça 2 anos depois. O Porto de Santos vai receber mais de 700 milhões de reais em debêntures. O montante vai ser usado em obras e melhorias. Entre os projetos beneficiados está a expansão da Bacia 10, que movimenta granéis líquidos e está na Ilha Barnabé, ainda no estado de São Paulo, mas no setor aeroportuário, 392 milhões de reais serão usados para a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura do Campo de Marte. Começa nesta quinta-feira o Bahia Export. É o segundo ano em que o Fórum participa do calendário do Brasil Export, maior centro de debates sobre infraestrutura no país. A Bahia é símbolo da força da commodity brasileira, segundo o maior exportador de algodão bruto do país, terceiro em celulose, terceiro em petróleo, maior exportador de cacau do Brasil. E não só do Brasil, do mundo. A matéria-prima para um dos produtos mais cobiçados do planeta tem quase a produção total brasileira no estado. Entre janeiro e julho, as exportações de cacau na Bahia somaram mais de 645 milhões de dólares, recuperação em relação ao mesmo período do ano passado, mas os números ainda são inferiores aos dos anos anteriores. O estado sofreu com a crise global da commodity, que enfrenta pragas e as mudanças climáticas. Diversificar os produtos de exportação é um desafio. Hoje a soja e os óleos combustíveis lideram a pauta, seguidos de celulose e ouro. Outros produtos também são commodities, como algodão, farelo e café. Assim como outros estados brasileiros, o caminho é investir na industrialização. Esse ano o estado avançou com o início das operações da montadora chinesa BYD na fábrica em Camaçari, e o resultado já foi percebido no primeiro semestre. A Bahia teve avanço de 36% na geração de empregos na indústria. O estado foi líder no Nordeste. Entre janeiro e maio, os portos baianos movimentaram 5,2 milhões de toneladas. O Porto de Salvador foi responsável por 2,7 milhões, alta de 1,5%, terceiro maior porto em movimentação no Nordeste, atrás apenas de Itaqui e Suape entre os portos organizados. Aratu, também na Bahia, é o quarto porto em movimentação na região. Destaque para os contêineres, com alta de 8,7%.
As cargas containerizadas representaram 44% da movimentação nos portos baianos nos primeiros 5 meses de 2025. A Bahia tem registrado importantes indicadores econômicos e conquistas produtivas, mas enfrenta desafios. Gargalos ligados à infraestrutura logística. O Estado não tem uma ferrovia, resta apenas o modal rodoviário, que também é muito prejudicado por causa das condições precárias das estradas. Isso isola o Estado, aumenta custo de frete, tira a competitividade. As obras da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste e Leste, estão atrasadas há mais de uma década e esse ano sofreram com mais um problema. Os trabalhos foram suspensos entre as cidades de Caetité e Ilhéus pela Bamin, responsável pela construção. O contrato com a construtora Pruma Engenharia foi desmobilizado após investimentos de 784 milhões de reais. O trecho 1 da ferrovia está com 75% de conclusão e passa por 19 cidades baianas. Os 3 trechos terão mais de 1.500 quilômetros e vão ligar o futuro Porto de Ilhéus à cidade de Figueirópolis, em Tocantins, com conexão à Ferrovia Norte-Sul. A ferrovia vai ser um ponto importante para o escoamento de milhares de toneladas de minérios do sul da Bahia e dos grãos da região centro-oeste. Resta saber quando ela vai ficar pronta. Demandas e questionamentos que serão discutidos no Bahia Export. O Bahia Export começa nesta quinta-feira às 9 da manhã e toda a programação você acompanha ao vivo aqui na TV BNews. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!